Reprisando aquelas explicações sobre a audiência e o costume processual, na CLT não existe distinção quanto ao tipo de audiência, por assim dizer. O artigo 849 da CLT refere à audiência contínua e o 852-C, naquilo que diz respeito ao procedimento sumaríssimo, alude à audiência única. A ideia é de que nós temos um ato que até pode ser fracionado. Ele pode iniciar e ter o seu prosseguimento diferido para um novo momento. Mas essa classificação inicial, una, instrução ou a designação que se dê, ela não existe na lei. Dito isso, é importante considerar que o costume tem sido considerado uma fonte de direito processual. O costume é muito presente no processo do trabalho e existe, ao que eu tenho notícia, em todo o Brasil, o costume de categorizar, de classificar a audiência a depender daquilo que irá se realizar no dia. Costuma-se identificar como audiência inicial ou inaugural aquela onde se tentará a composição e, caso frustrada, apresenta-se a defesa e marca-se o próximo ato, uma perícia, o prosseguimento da audiência para instrução probatória, etc. Quando a referência é a audiência una, a ideia é que tudo aconteça no mesmo ato. A tentativa de conciliação, a etapa postulatória, vale dizer, a resposta do réu, a manifestação do autor, a produção de provas, quiçá a sentença. Normalmente a sentença é agendada para uma data diversa, mas a ideia de audiência que é identificada como una é essa, de que tudo ocorra em um mesmo momento. Ocorrendo o diferimento da audiência, foi agendada uma audiência dita inicial ou inaugural, ocorrerá o prosseguimento com o objetivo de proceder-se à instrução do processo. E esse prosseguimento é classificado como audiência de instrução ou instrução em julgamento. Como é que você, advogado, deve lidar com essa diversidade de procedimentos? E estou aqui conversando com futuros grandes advogados que vão advogar pelo Brasil inteiro. Então, como é que você faz para lidar com esses muitos costumes? O mais importante é que você esteja atento à decisão, ao ato do juiz e à comunicação processual. Na Justiça do Trabalho, ela é chamada de notificação. Porque a decisão do juiz é que vai estabelecer, basicamente, o que vai acontecer naquela data, e a comunicação processual ou notificação vai explicar como é que você deve proceder. Por isso, não deixe de ler a notificação quando o cliente lhe trouxer, até porque, dependendo da região, a notificação pode trazer detalhamentos peculiares. Dou um exemplo, uma particularidade da 15ª região. Em algumas varas, onde ocorre agendamento de audiência inicial ou inaugural, porque existe matéria que comporta prova pericial, algumas notificações já determinam que a parte traga à audiência a indicação de assistentes técnicos e os respectivos quesitos. Aí você pode dizer, mas Maurício, isso não é diferente do que está no Código de Processo Civil? É diferente, mas você vai correr o risco de desatender a comunicação processual para debater posteriormente e, eventualmente, entender-se que você precluiu da oportunidade de ofertar quesitos ou de indicar assistente técnico? Em suma, leia o ato do juiz que determinou a audiência e leia atentamente a comunicação processual, a notificação.